Cristo em seu santuário. Ellen G. White. A verdade do santuário, uma introdução. Capítulo introdutório preparado no escritório do patrimônio literário de Ellen G. White, provendo a moldura histórica para os capítulos de Ellen G. White e outras partes de seu material selecionado para o estudo da verdade do santuário, como compreendido e ensinado pelos adventistas do sétimo dia. Escrevendo sobre o que devia ser realizado antes da vinda do Senhor pela Igreja Adventista do sétimo dia que despontava, Ellen G. White disse em 1883: o espírito dos crentes devia ser dirigido ao santuário celeste, aonde Cristo entrara para fazer expiação por seu povo. Numa situação de crise em 1906, quando vários dos ensinos básicos dos adventistas do sétimo dia estavam sendo ameaçados, ela escreveu: a compreensão correta do ministério do santuário celestial constitui o alicerce de nossa fé. O fim dos 2300 dias. Entre as profecias que formam a base do despertamento do movimento adventista na primeira década dos anos 1830 e 1840, estava a de Daniel 8,14. Até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Ellen White, que passou pela experiência, esclarece com respeito à aplicação desta profecia. Em conformidade com o resto do mundo cristão, os adventistas admitiam nesse tempo que a terra, ou alguma parte dela, era o santuário. Entendiam que a purificação do santuário fosse a purificação da terra pelos fogos do último grande dia e que ocorreria por ocasião do segundo advento. Daí a conclusão de que Cristo voltaria à terra em 1844. Este período profético chegou ao fim em 22 de outubro de 1844. Para os que esperavam encontrar o Senhor nesse dia, o desapontamento foi grande. Hiram Edson, um criterioso estudioso da Bíblia na parte média do estado de Nova York, descreve o que aconteceu entre o grupo de crentes de que ele era parte. Nossas expectações haviam se elevado alto, e assim aguardávamos a vinda de nosso Senhor, até que o relógio soou às 12 horas da meia-noite. O dia havia se passado então, e nosso desapontamento havia se tornado uma certeza. Nossas mais fundas esperanças e expectações foram destruídas, e sobre nós veio tal espírito de pranto, como jamais havíamos experimentado antes. Parecia que a perda de todos os amigos terrestres não podia ter comparação. Choramos e choramos até que o dia raiou. Ponderando em meu coração, eu disse a mim mesmo: minha experiência do advento tem sido a mais bela de toda a minha experiência cristã. Falhou a Bíblia? Não há Deus, nem céu, nem cidade dourada e nem paraíso? Não passa tudo isto de uma fábula habilidosamente engendrada? Não são reais nossas mais fundas esperanças e expectações? Eu comecei a sentir que devia haver luz e auxílio para nós nesta hora de agonia. Eu disse a alguns dos irmãos: vamos para o celeiro. Entramos no celeiro, fechamos a porta e dobramo-nos perante o Senhor. Oramos ferventemente, pois sentíamos nossa necessidade. Prosseguimos em fervorosa oração, até que nos fosse dado o testemunho do Espírito de que nossas orações eram aceitas, e luz ser-nos-ia concedida, nosso desapontamento explicado e satisfatoriamente esclarecido. Depois do desjejum, eu disse a um de meus irmãos: vamos sair e encorajar alguns de nossos irmãos. Saímos e, enquanto caminhávamos através de um grande campo, fui obstado aproximadamente na metade do campo. O céu parecia abrir-se ante meus olhos, e eu vi clara e distintamente que, em vez de nosso sumo sacerdote haver saído do lugar santíssimo do santuário celestial para a terra no 10º dia do 7º mês, ao final dos 2300 dias, ele, pela primeira vez, entrava nesse dia no segundo compartimento daquele santuário, e que ele tinha um trabalho a realizar no lugar santíssimo antes de vir à terra. Que ele veio para as bodas, ou em outras palavras, ao ancião de dias, a fim de receber o reino e o domínio e a glória, e que devíamos esperar seu retorno das bodas. E minha mente foi dirigida para o 10º capítulo de Apocalipse,
onde pude ver que a visão havia falado e não havia mentido. Seguiu-se daí uma cuidadosa investigação das Escrituras, de todos os textos que tocavam neste assunto, particularmente os de Hebreus, por parte de Irão Edson e 2 íntimos associados, o Dr. F. B. Ram, médico, e O. R. L. Crozier, professor. O resultado do estudo deste grupo foi escrito por Crozier e publicado primeiro no The Day Down, um jornal de circulação limitada, e então reescrito e ampliado no formato num exemplar especial do The Day Star, 7 de fevereiro de 1846. Este foi o jornal adventista mais amplamente lido, publicado em Cincinnati, Ohio. Por este meio foi alcançado certo número dos desapontados crentes do Advento. A então extensa apresentação, bem comprovada pelas Escrituras, levou esperança e coragem ao coração deles, ao mostrar claramente que o santuário devia ser purificado ao fim dos 2.300 dias no céu, e não na terra, como haviam crido então. Ellen White, numa afirmação escrita em 21 de abril de 1847, declarou em endosso do artigo de Crozier sobre a questão do santuário: "O Senhor me mostrou em visão, passado mais de 1 ano que o irmão Crozier tinha a verdadeira luz sobre a purificação do santuário, etc., e que foi sua vontade que o irmão Crozier escrevesse a visão que ele nos apresentou no The Day Star, 7 de fevereiro de 1846. Sinto-me inteiramente autorizada pelo Senhor a recomendar esse extra a cada santo." Posteriormente, ela escreveu a respeito do rápido desenvolvimento da compreensão doutrinal que se seguiu ao desapontamento. O passamento do tempo, em 1844, foi um período de grandes eventos, abrindo-se a nossos olhos atônitos a purificação do santuário que ocorria no céu e tendo decidido a relação com o povo de Deus sobre a terra. A verdade estabelecida pelo testemunho do Espírito Santo. As visões dadas a Ellen White, conquanto não alcançando além do estudo da Bíblia, confirmavam a solidez da posição assumida de que uma importante fase do ministério de Cristo no santuário celestial tivera início em 22 de outubro de 1844. Gradualmente, a largura e a profundidade do assunto abriram-se perante os crentes do Advento. Olhando retrospectivamente a experiência dos últimos anos, ela relembrou seus estudos e as manifestas provas da mão guiadora de Deus. Muitos de nosso povo não reconhecem quão firmemente foram lançados os alicerces de nossa fé. Meu esposo, o pastor José Bates, o pai Pierce, o pastor Irão Edson e outros que eram inteligentes, nobres e verdadeiros, achavam-se entre os que, expirado o tempo em 1844, buscavam a verdade como a tesouros escondidos. Nota de rodapé. São aqui referidos os irmãos mais idosos entre os pioneiros, à guisa de reminiscência. O pai Pierce era Stephen Pierce, que serviu na obra ministerial e administrativa nos dias primitivos. O pai Andrews era Edward Andrews, pai de J. N. Andrews. Compiladores. Reunia-me com eles e estudávamos e orávamos fervorosamente. Muitas vezes ficávamos reunidos até alta noite, e às vezes a noite toda, pedindo luz e estudando a palavra. Repetidas vezes esses irmãos se reuniram para estudar a Bíblia, a fim de que conhecessem seu sentido e estivessem preparados para ensiná-la com poder. Quando em seu estudo chegavam a ponto de dizerem: "Nada mais podemos fazer", o Espírito do Senhor vinha sobre mim, e eu era arrebatada em visão, e era-me dada uma clara explanação das passagens que estivéramos estudando, com instruções quanto à maneira em que devíamos trabalhar e ensinar eficientemente. Assim nos foi proporcionada luz que nos ajudou a compreender as passagens acerca de Cristo, sua missão e sacerdócio. Foi-me tornada clara uma cadeia de verdades que se estendia daquele tempo até ao tempo em que entraremos na cidade de Deus e transmiti aos outros as instruções que o Senhor me dera. Durante todo o tempo eu não podia compreender o arrazoamento dos irmãos. Minha mente estava, por assim dizer, fechada e não podia compreender o sentido das passagens que estudávamos. Esta foi uma das maiores tristezas de minha vida.
Fiquei neste estado de espírito até que nos fossem tornados claros todos os pontos principais de nossa fé em harmonia com a palavra de Deus. Os irmãos sabiam que, quando não em visão, eu não compreendia esses assuntos, e aceitaram como luz direta do céu as revelações dadas. A compreensão de que Cristo havia entrado no lugar santíssimo do santuário celestial para iniciar a parte final de seu ministério em nosso favor, tipificada no serviço do santuário observado por Israel no passado, inculcava a solenidade ao coração de nossos pioneiros adventistas. As verdades eram tão claras, tão grandiosas, tão vitais, que era difícil o senso de que sobre eles pesava a responsabilidade de comunicar esta luz a outros. Ellen White escreveu sobre a certeza de sua posição. Temos de estar firmados na fé segundo a luz da verdade que nos foi dada em nossa primeira experiência. Naquele tempo, erro após erro procurava forçar a entrada entre nós. Ministros e doutores introduziam novas doutrinas. Nós investigávamos as Escrituras com muita oração, e o Espírito Santo nos trazia o Espírito à verdade. Por vezes, noites inteiras eram consagradas à pesquisa das Escrituras, a pedir fervorosamente a Deus sua guia. Juntavam-se para esse fim grupos de homens e mulheres pios. O poder de Deus vinha sobre mim e eu era habilitada a definir claramente o que era verdade ou erro. Ao serem assim estabelecidos os pontos de nossa fé, nossos pés se colocavam sobre um firme fundamento. Aceitávamos a verdade ponto por ponto, sob a demonstração do Espírito Santo. Eu era arrebatada em visão e eram-me feitas explanações. Foram-me dadas ilustrações de coisas celestiais e do santuário, de modo que fomos colocados em posição onde a luz sobre nós resplandecia em raios claros e distintos. Eu sei que a questão do santuário se firma em justiça e verdade, tal como a temos mantido por tantos anos. Os pioneiros do Advento viram a verdade do santuário como básica para toda a estruturação da doutrina dos adventistas do sétimo dia. Tiago White, em 1850, republicou as partes essenciais da primeira apresentação do assunto feita por O.R.L. Crozier e comentou: o assunto do santuário deve ser cuidadosamente examinado, visto que relacionado com o fundamento de nossa fé e esperança. O santuário e o sábado. Foi no conjunto de uma visão sobre o santuário celestial que a verdade do sábado foi confirmada na visão dada a Ellen White em 3 de abril de 1847, no lar dos Holland em Topsham, Maine. Sobre isto ela escreve: sentíamos um inusitado espírito de oração, e ao orarmos o Espírito Santo desceu sobre nós. Estávamos muito felizes. Logo perdi de vista as coisas terrestres e fui arrebatada em visão da glória de Deus. Vi um anjo que voava ligeiro para mim. Rápido levou-me da terra para a cidade santa. Na cidade vi um templo no qual entrei. Passei por uma porta antes de chegar ao primeiro véu. Este véu foi erguido e eu entrei no lugar santo. Ali vi o altar de incenso, o castiçal com 7 lâmpadas e a mesa com os pães da proposição. Depois de ter eu contemplado a glória do lugar santo, Jesus levantou o segundo véu e eu passei para o Santo dos Santos. No lugar santíssimo vi uma arca, cujo alto e lados eram do mais puro ouro. Em cada extremidade da arca havia um querubim com suas asas estendidas sobre ela. Tinham os rostos voltados um para o outro e olhavam para baixo. Entre os anjos estava um incensário de ouro. Sobre a arca onde estavam os anjos havia o brilho de excelente glória, como se fora a glória do trono da habitação de Deus. Jesus estava junto à arca, e ao subirem a ele as orações dos santos, a fumaça do incenso subia, e ele oferecia suas orações ao Pai com o fumo do incenso. Na arca estava a urna de ouro contendo maná, a vara de Arão que florescera e as tábuas de pedra que se fechavam como um livro. Jesus abriu-as e eu vi os 10 mandamentos nelas escritos com o dedo de Deus. Numa das tábuas havia 4 mandamentos e na outra 6. Os 4 da primeira tábua eram mais brilhantes do que os 6 da outra.
Mas o quarto, o mandamento do sábado, brilhava mais que os outros, pois o sábado foi